Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo tutorial produzido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Alfenas. Meu nome é Kleber, eu sou integrante da equipe de desenvolvimento de sistemas do NTI e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Sistema de Avaliação Institucional. É um sistema que foi desenvolvido e é mantido hoje pelo Núcleo de Tecnologia da Informação. E o objetivo dele é dar suporte à CPA na gestão dos instrumentos de avaliação. O nosso foco aqui hoje é mostrar como configurar um instrumento de avaliação dentro do sistema. Portanto, o nosso público-alvo são os membros da comissão própria de avaliação. Bom, eu vou começar mostrando como entrar no sistema. Para entrar no sistema eu vou informar o meu login e a minha senha institucional. É importante escolher aqui a avaliação que eu quero configurar, né? Se eu quero criar uma avaliação nova, não tem problema. Eu posso escolher qualquer uma dessas avaliações e logar, e lá dentro eu consigo criar uma avaliação nova. Nesse caso aqui, já existe uma avaliação chamada Avaliação Institucional 2020, então eu vou logar e eu vou ser direcionado para configurar essa avaliação aqui. Pronto, já entrei no sistema. Aqui na tela inicial eu tenho algumas informações básicas a respeito dessa avaliação, né? Por exemplo, eu sei que ela vai começar aqui no dia 15/11. Eu tenho alguns relatórios que obviamente não estão ainda preenchidos porque a avaliação ainda não começou. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no relatório de participação, provavelmente eu não vou ter dados ainda, né? Lá não existem dados, ok? Por exemplo, se eu quiser ver o instrumento de avaliação, eu posso clicar aqui nesse ver instrumento, escolher o perfil, né? A gente vai ver que a avaliação ela é dividida em perfis, né? Todo instrumento de avaliação eu preciso definir quais perfis vão responder às perguntas. Então, vou escolher aqui, por exemplo, o discente de graduação presencial e vou visualizar o instrumento de avaliação do discente de graduação presencial. Estou visualizando aqui o instrumento. Isso significa que a avaliação 2020 ela já tem algumas questões associadas a ela. Tá? Então, por aqui, por esse relatório aqui de instrumento de avaliação, eu consigo saber como está ficando o instrumento de avaliação antes mesmo da avaliação começar. É uma ferramenta importante para o uso da CPA, quando a CPA quer já saber como que está ficando ali o instrumento. Okay? Bom, mas então vamos partir para a configuração de um instrumento, né? Como que eu crio e configuro um instrumento de avaliação. Esse menu cadastro aqui, ele aparece para quem é membro da CPA, né? Quem é administrador do sistema. Então, é através dele que a gente vai configurar um instrumento de avaliação. O primeiro passo é criar uma avaliação, tá? E a gente vai aqui no menu, então, avaliações. Vou clicar aqui. E aí a gente vê que já existem algumas avaliações. Por exemplo, a avaliação que eu selecionei lá atrás, a avaliação 2020, ela já está aqui. Então eu posso editá-la ou posso inserir uma avaliação. Tá? Vou mostrar aqui os campos, tanto o campo de editar quanto o campo de inserir, eles são os mesmos, né? Então eu vou mostrar aqui o que são esses campos. Bom, então, toda avaliação ela precisa dessas 5 informações aqui, são obrigatórias, né? O ano, o semestre, uma data de início, uma data de fim e um nome. Tá? Esse nome pode ser o nome que a CPA quiser dar. Não existe apesar de existir um consenso entre ter sempre o texto avaliação institucional com o ano e semestre, ou só o ano, mas esse nome é livre, a CPA pode dar qualquer nome. É importantíssimo eu ter aqui uma data de início e uma data de fim para a avaliação.
né? Porque o sistema ele abre automaticamente para os avaliadores. Então, significa que a partir da 0 hora do dia 15/11, por exemplo, essa avaliação vai estar disponível para quem for avaliador. E o ano e semestre são importantes porque o sistema ele não trabalha sozinho. Tá? Esse sistema de avaliação ele é totalmente integrado ao sistema acadêmico. Então, quando eu tenho questões que fazem referência a disciplinas, né, turmas, disciplinas, que o aluno cursou, que o professor ministrou, eu preciso falar para o sistema aonde ele vai puxar esse dado lá do sistema acadêmico. Né? Então, quando eu peço para um avaliador, por exemplo, avaliar uma turma, o sistema precisa saber que ano e semestre é essa turma, né? Que ano e semestre é a disciplina. Por isso, é importante ter essa referência de ano e semestre, mesmo que eu não tenha questões no meu instrumento, não tenha questões referentes à parte acadêmica, essa informação aqui ela é obrigatória. E ela não necessariamente precisa estar relacionada com essa parte aqui, ó, de início e fim. Por exemplo, eu posso ter uma avaliação de 2020/1, mas que vai começar, por exemplo, em 2021. Tá? Posso fazer isso. Não tem necessariamente que casar aqui início e fim com ano e semestre. Tá? O que normalmente ocorre é que sim, né? As avaliações elas estão relacionadas aqui com o período em que ela acontece. Bom, então eu não vou editar, vou cancelar. Isso aqui foi só para a gente ver então como que cada campo funciona. Né? Se eu quiser então criar uma avaliação nova, eu vou vir aqui no inserir avaliação, ó, vou preencher esses campos e vou dar o inserir. Tá? Essa parte aqui de adicionar questões à avaliação, né, que é montar um instrumento de avaliação, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? A gente tem a opção de fazer isso no momento em que a gente está criando a avaliação. Então eu posso já vir aqui e selecionar as questões. Né? Aqui eu estou vendo um banco de questões, ele é uma lista de todas as questões que já estão cadastradas no sistema. Eu posso simplesmente clicar e utilizar elas aqui. Ou eu posso criar novas questões, editar as questões que já existem, e a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Então eu tenho a opção de, no momento de criar a avaliação, já selecionar as questões, ou simplesmente eu posso criar a avaliação e deixar as questões para depois, ok? Na parte aqui de editar. Então, se eu já criei a avaliação, eu posso vir aqui e marcar que eu estou vendo que essa avaliação já tem até algumas questões selecionadas. Nem todas, mas já tem algumas selecionadas aqui em cima. Tudo bem. Então, essa manutenção aqui do instrumento, eu posso fazer a qualquer momento, desde que a avaliação não tenha começado. Né? A partir do momento que a avaliação começa, eu até posso vir aqui e adicionar alguma questão, ou até retirar alguma questão. Só que isso eu vou estar causando um problema de inconsistência. Né? Eu vou ter, por exemplo, avaliadores que responderam a avaliação antes da alteração e avaliadores que responderam a avaliação depois da alteração. Isso pode causar, lógico, vai causar uma diferença de dados na hora da gente computar essas respostas. Então não é recomendado, né, depois que a avaliação começou, eu não devo vir aqui e mexer na configuração do instrumento. Bom, mas antes de chegar na configuração do instrumento, vamos ver como que esse instrumento ele é composto. Aqui no menu cadastro, a gente tem um cadastro de questões, né? Todo instrumento, então, a parte principal do instrumento são as questões. Só que antes de ver as questões, vamos ver que a gente tem aqui um cadastro de grupos e um cadastro de escalas. Tá? Para que serve primeiro o cadastro de grupos? Esse cadastro de grupos, gente, ele na verdade, um agrupamento de questões. Né? É como se eu quisesse agrupar as questões em grupos menores, em subinstrumentos, em instrumentos menores. Esses grupos eles são editáveis, né? Então a CPA pode editar esses grupos ou até criar grupos novos ou apagar grupos que já existem, mas tem sido feito dessa forma com esses 5 grupos
porque eles respeitam os sinais, né, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, desde a primeira avaliação que foi feita nesse sistema, esses grupos estão configurados dessa maneira. Mas nada impede, então, que a CPA organize de outra forma. Bom, então essa é a configuração de grupos, e aqui a gente tem a configuração de escalas, que é outra coisa muito importante para o instrumento. Tá? O que é uma escala? São os tipos de resposta que eu espero de uma determinada questão, ou de um grupo de questões, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma escala padrão. Vamos ver o que tem nessa escala padrão. Olha, a gente tem então os 5 tipos de resposta para essa escala. Excelente, bom ou boa, regular, ruim e péssimo. Se eu vier aqui na escala sim e não, eu tenho duas opções, né? Sim e não, e eu tenho as variações, né? Por exemplo, eu tenho aqui a padrão, mas o não se aplica, né? Que ela também já tem aqui o não sei responder. E essas escalas, gente, eu posso criar novas escalas, eu posso editar as escalas que já existem, sempre lembrando que à medida que eu edito, né, eu começo a perder referência com relação a respostas anteriores, né? Então é sempre bom tentar manter uma coerência entre uma avaliação e outra, para que você possa acompanhar também a evolução das respostas. Mas nada impede, de novo, de a CPA inserir uma escala nova, editar uma escala que já existe, tá? Isso não é problema. Então, a escala são as respostas que eu espero receber de uma determinada questão. Ok? Bom, sabendo disso, agora a gente pode ir para a parte principal aqui do nosso instrumento, né, do nosso sistema, que é a configuração de questões. Aqui na configuração de questões, a gente primeiro tem uma lista de todas as questões que já foram cadastradas no sistema, né, desde quando o sistema começou a operar, lá em 2016. Tá? Esse sistema ele é um sistema relativamente novo. Né? Antes desse sistema existia um outro sistema que usava uma tecnologia um pouco diferente. Então as avaliações anteriores a 2016, elas estão nesse sistema antigo, né? Os relatórios, enfim. É possível acessá-los, mas em outro sistema. Esse sistema, então, ele é um sistema mais moderno, ele permite, por exemplo, a avaliação, né, que o avaliador faça a avaliação em dispositivos móveis, porque ele tem uma interface já preparada para dispositivos móveis. E ele oferece também uma autonomia muito grande para a CPA, para que a CPA possa gerenciar um instrumento de avaliação, desde o começo até o fim da avaliação. Né? Praticamente a gente, né, enquanto NTI, não tem que interferir em nada nesse processo. Pelo menos tem sido assim durante os últimos 5 anos. A gente consegue, a CPA consegue fazer a gestão da avaliação sem nenhum problema. Então, são questões, essa lista de questões ela foi sendo criada ao longo do tempo, mas a CPA pode, né, se não encontrar aqui a questão que deseja, pode incluir novas questões. Vamos ver agora como que a gente cria uma questão, né, e como que a gente configura uma questão. Bom, então para criar uma questão, eu vou vir aqui no menu Inserir questão. Aqui eu tenho os campos que eu preciso preencher para que essa questão, né, ela seja configurada. Então eu vou informar aqui a descrição, que é a pergunta propriamente dita, o tipo da resposta, na verdade, né, se é rádio, checkbox, texto ou área texto. Tá? O que é isso daqui? É muito importante. Esse é o tipo de resposta. Então, rádio e checkbox eu utilizo quando eu quero respostas objetivas, né, respostas fechadas. Tanto é que quando eu coloco rádio ou checkbox, eu preciso preencher a escala, né? Lembram da escala que a gente viu? Mas se eu coloco texto ou área texto, eu não tenho que preencher a escala, tá? Porque esses dois tipos aqui, texto e área texto, são para respostas
discursivas, né? São para respostas abertas, ok? Então, na minha avaliação, eu posso ter tanto questões com respostas objetivas, rádio e checkbox, quanto respostas discursivas, respostas abertas, como texto e área texto. Tá? Mas qual que é a diferença, então, entre rádio e checkbox? A diferença é que rádio ela é uma resposta que é única. Tá? O avaliador não pode escolher mais de uma opção. E já a gente vai ver um exemplo disso, desse tipo de questão. Tá? Mas é um tipo de questão assim, onde a resposta é sim ou não, sempre, quase nunca, talvez. Tá? É sempre o usuário, né, o avaliador, escolhendo um tipo só de resposta. Agora, o checkbox, não. O checkbox permite que o avaliador marque mais de uma resposta. Tá? Esse exemplo aqui, ó, né, isso aqui é um checkbox, olha só. Eu posso selecionar vários itens, ok? Então, isso é checkbox. E a diferença de texto para área texto? Os dois campos aqui são de texto, né? A diferença é que a área texto é um campo maior, tá? É um campo onde o avaliador pode colocar comentários, por exemplo, pode escrever mais coisas. Tá? O texto é um campo de texto simples, como esse aqui, por exemplo, né, da descrição. Isso aqui é um campo de texto simples. Tá? Então é importante saber quais são as opções que você tem para configurar corretamente a questão. Tá? Então, eu escolho o tipo, escolho a escala, e aqui embaixo eu vou escolher o grupo. Né? Se vocês estão lembrados aí do grupo, é aqueles grupos lá dos sinais. A gente tem aqui o eixo 1 até o eixo 5, são eixos previstos pelos sinais, mas a gente, né, a CPA pode criar outros grupos, não tem problema. O subgrupo na verdade, é uma subdivisão desse grupo, né, desse eixo. Então, se eu quiser, eu posso ter sub-eixos né, para dividir melhor o meu instrumento de avaliação, não tem problema. O título do conjunto é quando eu quero aplicar um texto que ele vai servir como um agrupador dessa questão. Tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de quando eu vou usar título do conjunto. Né? Vou até mostrar uns exemplos que já tem prontos aqui para vocês entenderem melhor. A ordem, ela é a ordem que eu quero que essa questão apareça. Tá? Se eu não definir essa ordem, um instrumento vai ser montado na ordem em que eu cadastrei as questões, tá? Mas se eu quiser então definir uma ordem, eu vou olhar a ordem em que eu tenho as outras questões, e aí vou colocar essa nova questão, por exemplo, numa ordem para que ela fique bem posicionada, da forma como eu quero, né? De repente, antes da questão 10, então a minha ordem aqui tem que ser um número anterior a 10, se eu quero uma questão depois da questão 20, tem que ser uma ordem depois do 20, e assim por diante. Bom, e aí vem os perfis. Né? É aqui que eu configuro quem vai responder essa questão. Tá? Essa é a parte mais importante da montagem do instrumento. Eu vou definir aqui quem que vai responder. E esses perfis, eles são perfis já prefixados com base nos usuários da Unifal. Okay? Então a gente tem aqui o usuário aluno, professor e TAI. Tá? A gente não tem, por exemplo, comunidade externa. Tá? Esse sistema ainda não está adequado para avaliação de avaliadores de fora da Unifal. Né? Ele está adequado para avaliação de pessoas de dentro da Unifal. Então, eu tenho aqui os perfis. Tá? Eu posso ter questões, por exemplo, que só alunos de graduação presencial vão responder. Ou então perguntas que todos os alunos, todo tipo de aluno vai responder. Ou, de repente, questões que nenhum aluno responde, mas, por exemplo, professores vão responder. Né? E também questões que o TAI deve responder. Aí vem a dúvida, né? Por que tem essa diferença aqui entre professor que ministrou no ensino presencial, no ensino à distância e que não ministrou aula? Porque a gente tem essas 3 situações de docentes, né, na nossa base de dados. Então, eu tenho aquele docente que ministrou o ensino presencial. Então, de repente, eu quero fazer perguntas relativas ao ensino presencial.
são perguntas que não dizem respeito ao ensino à distância, então eu não vou selecionar o professor que ministrou no ensino à distância, né? É raro ter um professor que tenha ministrado apenas no ensino à distância, mas se tiver, então ele essa questão não vai aparecer para ele. E aquele professor que não ministrou aula, tá? Essa situação acontece. Às vezes ele é um docente, mas naquele ano semestre que eu configurei lá no começo da avaliação, ele não teve participação, ele não teve associação com turma, nem com disciplina, né? E essa associação vem lá do sistema acadêmico, não é uma configuração que a gente faça aqui nesse sistema. Bom, então é isso, tá? O professor que não ministrou aula, também eu acho que não é uma situação muito comum não, mas ela existe. E aí vem essa questão da repetição, né? Para que ela serve? Essa repetição é o seguinte, pode ter momentos em que você queira perguntar para o seu avaliador, por exemplo, o que ele achou do professor X ter ministrado a disciplina Y, né? Por exemplo, o professor ele resolvia as questões da prova junto com os alunos? É um tipo de pergunta que você pode fazer no seu instrumento de avaliação. E aí você escolhe que você vai perguntar isso para todos os alunos. Legal. Só que os alunos, eles tiveram durante aquele ano e semestre várias disciplinas, né? E pode ser que até dentro de uma mesma disciplina, mais de um professor tenha ministrado essa disciplina com ele, né? Então, além dele ter tido vários professores, ele pode ter tido dentro de uma mesma disciplina mais de um docente. Por isso que essa repetição é importante você saber como configurá-la corretamente. Então, se eu quero que a pergunta se repita para cada disciplina que o aluno cursou naquele ano de semestre, eu vou marcar então que a repetição é por disciplina. Tá? E aí não importa, nesse caso, se a disciplina teve mais de um docente. A pergunta vai se repetir por disciplina. Mas se eu quero que a pergunta se repita para cada professor de disciplina que o aluno teve, né? Então, por exemplo, ele cursou a disciplina lá de matemática, mas na disciplina de matemática ele teve aula com o professor José e com o professor Antônio. Então, ele vai responder para a disciplina de matemática com o professor José e para a disciplina de matemática com o professor Antônio. Então, a repetição vai ser um pouco maior ainda. Ou então, eu posso ignorar a disciplina e querer que essa resposta ela repita apenas por professor, né? Então, o sistema vai checar todos os professores que aquele aluno teve, e aí não importa, por exemplo, pode ser que eu tenha um professor ministrando mais de uma disciplina para aquele aluno, né? Ele vai responder só, então, repetido por professor e não por disciplina. Ok? Então, essa repetição ela é extremamente importante de ser configurada aqui nos perfis de aluno. Aqui no perfil de professor, eu posso também escolher essa repetição, só que aí ela é por disciplina ou curso, né? O professor ele pode ter dado mais de uma disciplina, e aí ele pode também ter dado a mesma disciplina em vários cursos, né? É onde eu escolho repetir então por curso ou por disciplina. No caso de professor que não tenha ministrado aula, não tem como configurar repetição, e também no caso de TAI, não é necessário, não é possível, aliás, configurar essa repetição. Bom, e por fim, vem a questão da dependência, né? O que é uma dependência de uma questão? É uma situação assim, quando eu quero que o meu avaliador responda uma determinada pergunta que ele só vai responder se ele respondeu uma anterior e dependendo da resposta dele. Então, por exemplo, se eu quero perguntar se alguma coisa sobre o PDI, né, se ele acha que o PDI é efetivo, um exemplo de pergunta. Só que eu tenho uma pergunta anterior que eu pergunto se ele conhece o PDI, né? E aí eu só quero que essa pergunta sobre a efetividade do PDI apareça para ele se ele respondeu, caso ele tenha respondido sim na primeira pergunta, né? Se ele conhece o PDI. Então, por exemplo, aqui, ó, você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional?
eu vou perguntar, por exemplo, só se nessa pergunta ele tem respondido sim. Tá? Então isso que é dependência. Eu consigo controlar se uma pergunta aparece ou não para o avaliador, dependendo da resposta anterior. Ok? Bom, vamos ver alguns exemplos então. Eu vou cancelar aqui o cadastro de questão, para a gente não ter que cadastrar nenhuma questão e não atrapalhar aqui a nossa lista de questões. Mas vamos ver, por exemplo, questões que tenham aqui ó, o título do conjunto. Né? Vocês lembram que esse título do conjunto, ele agrupa a questão, ele coloca um título principal para as questões, e aí a partir desse título as pessoas vão ver as questões individuais. Né? Então, por exemplo, olha só um exemplo de título de conjunto. Né? Aparece lá em cima, a coerência das ações da Unifal com as metas previstas no PDI vigente sobre os itens abaixo é... Vejam que esse título conjunto ele se repete 7 vezes. Por quê? Dentro desse título conjunto eu tenho 7 questões. Então isso aqui é uma questão. Ó. Atividade de ensino de graduação e pós-graduação é uma questão. Né? Apesar de não ter aqui uma interrogação, né? Ela é uma questão. Memória cultural, produção artística e patrimônio cultural é uma questão também. Então, eu quero que o avaliador ele observe essas questões à luz desse título conjunto, né? Respeitando o que está dizendo aqui em cima. Vejam que nem sempre é utilizado. Né? Então, quando a pergunta é direta, por exemplo, você conhece o plano de desenvolvimento institucional? É uma pergunta direta, está aqui, está até com interrogação. Eu não preciso, né, de um título conjunto para explicar essa questão, mas tem situações em que eu preciso desse título conjunto. Então, por exemplo, extensão. Né? Só a palavra extensão solta não quer dizer que isso é uma pergunta. Né? A princípio não seria uma pergunta, mas a partir do momento que eu coloco um título conjunto, olha lá, coerência das ações com relação à extensão e aí sim eu tenho uma pergunta formulada, uma pergunta completa. Ok? Então, para isso é que serve o título conjunto. Vamos ver agora o tipo. Né? Aqui a gente tem lá o tipo rádio e alguns outros tipos. Olha, tipo área texto. Olha só um exemplo de uso para o área texto. A pergunta está aqui. Na sua opinião, que ações da Unifal poderiam contribuir com a internacionalização do ensino superior? Vejam que aqui eu não tenho uma escala, né? A escala aqui está em branco, ó, mas eu tenho um tipo área texto, ou seja, então nesse caso eu estou deixando claro aqui que eu quero que o meu avaliador ele coloque, ele escreva texto aqui no formulário. Tá? Ele não vai ter opções para escolher, ele vai digitar mesmo o que ele acha. Né? Por exemplo, críticas e sugestões e comentários adicionais. A área texto também. Ok? Bom, agora vamos ver um exemplo onde eu vou usar repetição. Tá? Eu peguei aqui essa questão. Ó, a didática do professor é um exemplo de questão. Ela é uma questão do tipo rádio, né? Então ela é uma questão de resposta objetiva. Vou editar ela aqui, só para a gente entender como que ela está configurada. Bom, então aqui ela é do tipo rádio, ela está usando a escala padrão. Né? Se a gente quiser saber o que é essa escala padrão, a gente vai lá no menu de escala e checa quais são as respostas possíveis. Tá? Ela está agrupada aqui dentro do subeixo D, certo? Mas dentro do grupo de políticas acadêmicas. Ela não tem título conjunto, ela é uma pergunta já direta, né? E aqui ó, ela está configurada para que os perfis de aluno, todos os perfis de aluno possam respondê-la. E ela está configurada a repetição por professor disciplina. Né? Então isso significa que para cada professor, em cada disciplina que o aluno tenha cursado no ano e semestre, essa pergunta vai ser exibida para ele. Tá? Obviamente, né? Porque às vezes a didática do professor X, ele avalia de um jeito, a didática do professor Y, ele avalia ainda de outro jeito, né? E ainda tem a didática do professor X na disciplina A
é diferente da didática do mesmo professor X na disciplina B, né? Então, essa forma de repetição dá um leque muito grande para ele poder avaliar, né? Às vezes ele quer avaliar bem um professor numa disciplina, mas na outra disciplina o desempenho desse professor não foi a mesma coisa, ele quer avaliar de outra forma, tá? Por isso, então, a repetição professor-disciplina. Se eu mudar aqui para repetição disciplina, aí o sistema não leva em consideração o professor, vai considerar só as disciplinas que o aluno fez. E se a gente coloca só professor, o sistema não leva em consideração a disciplina, basicamente pega os professores que o aluno teve naquele ano e semestre. Aqui outro exemplo, uma questão que pergunta sobre o acesso ao polo, né? O local e o acesso ao polo ela usa então uma resposta do tipo rádio, escala padrão. Vamos ver como que ela está configurada em termos de perfis, tá? Obviamente, se eu estou perguntando de polo, né, eu quero saber dos alunos e docentes que estão nos cursos à distância. Então, por isso que está marcado aqui aluno graduação à distância, aluno pós-graduação à distância e professor que ministrou ensino à distância, tá? Então, eu não vou fazer uma pergunta de polo para um aluno da graduação presencial ou da pós-graduação presencial, porque esse aluno não vai saber responder, ok? E nesse caso aqui, observem que eu não quis repetição, tá? A avaliação aqui ela não vai repetir, então, para o aluno, né? A pergunta vai ser uma vez só. Até porque, né, polo ele não se repete mesmo, né? Se eu quero saber a situação do polo, ela é uma vez só, não tem relação direta com as disciplinas ou com os professores desse aluno. Aqui eu tenho um exemplo de pergunta para o docente, sua avaliação em relação aos seus orientados de projetos de pesquisa, tá? Então, eu escolhi aqui o tipo rádio, então é uma resposta objetiva, e a escala é padrão, mas não se aplica. Acredito que a CPA quis aqui atender aqueles docentes que não trabalharam com pesquisa, né, naquele período avaliado. Então, por isso, talvez o não se aplica. Bom, e olha só, aqui nesse caso, a escolha foi para os dois tipos de professor, aquele que ministrou no ensino presencial e aquele que ministrou no ensino à distância, né? Percebam que nessa questão aqui, o aluno não responde, ok? Só o docente. Bom, então agora como exemplo, vamos criar uma questão nova nessa lista de questões. Vamos pensar aqui numa questão sobre a gestão da Unifal acerca da pandemia de Covid-19, né? Um exemplo de questão. Eu posso utilizar as escalas que já estão previstas aqui, né? Por exemplo, a escala padrão. Eu tenho que pensar primeiro em como que eu quero fazer essa pergunta, né? Por exemplo, a pergunta que fala se as ações da instituição no combate à pandemia foram. Aí eu posso querer, de repente, perguntar se foram satisfatórias, pouco satisfatórias ou insatisfatórias. Vamos criar, então, uma escala que fala sobre isso. Tá? É bom que a gente veja, então, como que se cria uma escala, mas lembrando que é sempre bom se eu já tenho uma escala pronta e dá para usar essa escala, é mais vantagem utilizar uma escala pronta. Tá? Mas vamos inserir aqui uma escala nova. Eu vou criar aqui, vou dar um nome de satisfação para essa escala, ok? Aqui eu vou chamar de satisfatória, pouco satisfatória. É bom a gente colocar aqui uma variação para o plural, porque isso atende a diferentes tipos de pergunta. Insatisfatória. Tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É para ajudar vocês na construção. Tá? Não quer dizer que essa escala aqui esteja correta, enfim, é mais para a gente ilustrar a criação de escalas. Então eu tenho uma escala, satisfação, satisfatória, pouco satisfatória ou insatisfatória. Ok? Vou inserir aqui a escala.
a escala foi inserida com sucesso, ela está aqui, ó, se chama satisfação. Agora a gente vai para a pergunta, né? Então eu vou lá, questões, inserir questão. Primeira coisa então é definir, né, a questão, é o próprio texto da questão. Então vai ser uma questão direta, não precisa de ser uma subquestão aqui que tenha um título de conjunto, mas eu poderia, né? Poderia falar assim, em relação às ações tomadas pela instituição, você avalia como? E aí tem aqui uma descrição sobre pandemia, depois uma outra sobre ensino remoto, e assim por diante, né? Mas nesse caso eu quero uma pergunta direta. Então, eu vou perguntar aqui como você avalia as ações tomadas pela instituição no combate à pandemia da Covid-19. Ok? Que tipo de resposta eu quero do meu avaliador? Eu quero uma resposta objetiva e, nesse caso, ele vai poder escolher só uma das alternativas, né? É uma pergunta bem direta, então eu quero também uma resposta direta. Vou usar então a opção rádio, né, que é aquela opção onde o avaliador só tem uma opção de escolha. Aqui a escala. Eu vou usar então aquela escala que eu acabei de criar, olha, a escala satisfação está aqui. Eu preciso colocar essa questão dentro de um grupo, tá? É importante para que ela apareça corretamente lá para o avaliador. Eu acho que nesse caso aqui, esse tipo de questão ele se encaixa mais na questão, no eixo 4, né, políticas de gestão. Eu não preciso informar um subgrupo, a não ser que dentro de políticas de gestão eu queira criar um subgrupo só relativo, por exemplo, ao ensino remoto emergencial, à pandemia. Posso criar subgrupos, né? E aí eu vou ter várias questões dentro desse grupo. Nesse caso aqui, não vamos criar. Mesma coisa o conjunto, né? Esse tipo de questão ela é uma questão direta, não necessita de um conjunto, de um título para o conjunto de questões. A questão da ordem ela é importante nesse caso, tá? Então eu não devo cadastrar a questão sem posicionar essa questão dentro do meu eixo políticas de gestão. Como que eu sei aqui, como que eu devo posicionar essa questão? Muito simples, a gente volta aqui na aba onde tem as questões, né, todas as questões, e vamos ver como que está configurado o eixo 4, ó, políticas de gestão. Tá? Então, sempre que você quiser localizar uma questão na sua lista de questões, você tem à disposição esse filtro. E aqui você pode, por exemplo, filtrar por eixo, né, por grupo. Vou filtrar aqui, então, políticas de gestão. Olha só, políticas de gestão, eu tenho aqui a ordem de 1 a 13. Né? Eu posso, então, definir uma ordem 14 para essa minha questão, não tem problema, só que ela ficaria aqui, ó, depois de críticas, sugestões e comentários. Só que às vezes eu quero deixar essa pergunta para o final. Então o que eu faço? Eu venho e dito essa pergunta, coloco aqui uma ordem 14 para essa pergunta, ok? E agora eu posso encaixar a minha questão nova aqui, ó, no 13. Tá? Então a gente volta aqui para a aba, que é onde a gente está construindo a questão, e vamos colocar aqui a ordem 13, tá? Que é para ela ficar então como penúltima questão lá do eixo 4, políticas de gestão. Aqui no caso dos perfis, né? Quem que eu quero que responda a essa pergunta? Eu vou marcar aqui todos os perfis, porque nesse caso eu acho importante saber a opinião de todo tipo de avaliador, ok? E está feito, né? É uma questão, nesse caso, que não depende de outra, todos vão responder, então eu posso inserir a questão. Bom, a questão aqui foi inserida com sucesso. Eu vou, então, voltar aqui para a minha aba de
de gestão aqui das questões, ó, e vou pesquisar agora pelo eixo 4, vocês vão ver que eu já tenho, então, vou pedir para ordenar aqui, ó, eu já tenho, então, a minha pergunta para a política de gestão. Notando aqui, ó, que já existe uma divisão do eixo 4, né, em sub-eixo A, B, C. Eu vou colocar essa minha questão também dentro de um eixo, tá? Só para ficar organizada conforme as demais. Pelo que a gente está vendo aqui, ó, o sub-eixo C está muito relacionado com, vamos ver aqui, ó, o sub-eixo C, uma pergunta do sub-eixo C está relacionado à questão acadêmica de forma geral, tá? Então, vamos colocar essa nossa questão aqui num sub-eixo D. Sub-eixo D, ok? Vamos editar aqui. Ok. Então, eu posso manter essa última questão aqui dentro do sub-eixo C, não tem problema, ou posso trazê-la para o sub-eixo D também. A gente vai ver o efeito prático disso agora. Bom, então está aqui, configurei então o meu eixo 4, políticas de gestão. Agora vamos ver como que a gente coloca as questões dentro da avaliação, né? A gente já chegou a ver um pouco disso lá no começo, então a gente vai, já estou aqui no cadastro de avaliação, né? Mas só para mostrar, então, rever aqui onde que a gente vai, ó, então é cadastro, avaliações, eu tenho a avaliação 2020, eu vou pegar ela, vou editar essa avaliação, e agora sim, vou mostrar as questões. Então aqui, ó, eu já tenho algumas questões selecionadas, e o máximo que eu posso fazer nessa área é marcar ou desmarcar questões que eu já tenho configuradas, né, que eu já tenho na minha lista. Então, por exemplo, a gente acabou de criar uma questão dentro do eixo 4, né, políticas de gestão. Está aqui, ó, a nossa questão sobre as ações tomadas pela instituição no combate à pandemia de Covid. Se eu quiser ver como que essa questão está configurada, ó, eu posso clicar aqui em ver questão, né? Eu vou ver então que ela é uma questão do tipo rádio, então ela aceita respostas objetivas, ela usa a escala de satisfação, ela está dentro do grupo 4, dentro do sub-eixo D, e a ordem dela é 13. Todos os perfis vão responder e ela não tem dependência. Ok? Então, por exemplo, ó, vou selecionar aqui, vou marcar aqui todas as perguntas do eixo 4, para a gente ver como que fica o nosso instrumento de avaliação. Ok? Vou selecionar aqui, poderia também já selecionar algumas do eixo 5, mas só para exemplificar, né, para ser mais rápido, vamos pular essa etapa. Vou então editar aqui a avaliação, ó, e a avaliação então foi editada com sucesso. Só para confirmar, né, se eu quiser voltar aqui na minha avaliação e verificar agora as questões que estão selecionadas, eu posso verificar aqui então que o eixo 4, né, todas as questões do eixo 4 estão selecionadas. Bom, mas então, né, como que eu verifico agora, como que o meu formulário de avaliação, como que o meu instrumento de avaliação está aparecendo para o meu avaliador? Eu posso verificando isso à medida que eu vou construindo o formulário, né? Então, não sei se vocês lembram lá no começo, aqui na parte de início, ó, a gente tem um relatório, que é o relatório instrumento de avaliação, né? Eu consigo verificar como que está ficando esse questionário. Vou clicar aqui, ó, instrumento de avaliação. Eu preciso selecionar um perfil, né? Esse instrumento ele é muito dinâmico, né? Então ele varia conforme o perfil, porque as questões variam conforme o perfil. Mas, por exemplo, então vou pegar o discente de graduação presencial. Eu não preciso selecionar mais nada, basta selecionar um perfil, a não ser que eu queira ser muito específico, né? Eu quero saber, por exemplo, como que o discente de graduação presencial vai responder
a parte de política de gestão, por exemplo. Ou então, mais específico ainda, né? Eu quero passar uma matrícula aqui para saber como que esse questionário, como que esse instrumento está aparecendo lá para um aluno específico, tá? Eu posso passar também um número de matrícula, mas aqui não é o caso. Então, a gente vai só visualizar o instrumento de avaliação. Então, está aqui, né, o eixo 1 com as questões que já estavam selecionadas. O eixo 2 também a gente não mexeu. Então, ele já está aqui. O eixo 3 está vazio, né? A gente verificou lá que não tem nenhuma questão ainda selecionada para o eixo 3. E o eixo 4, olha, as perguntas estão aqui agora, né? Então, dentro do subeixo A, eu tenho aqui as perguntas, depois vem o subeixo B, o subeixo C e o D, que é aquela questão que a gente acabou de inserir, como você avalia as ações tomadas pela instituição no combate à pandemia da Covid-19, inclusive com a minha escala, né, a escala de satisfação que a gente criou agora recentemente, e também a última pergunta, que é uma pergunta aberta. Bom, então, esse é um instrumento de avaliação por enquanto, né? Eu posso voltar lá na tela de configuração e adicionar questões, eu posso trocar questões, tirar questões, posso criar novas questões, enfim. Tá? Então, sempre lembrando que aqui o cadastro de avaliações é onde a gente configura o nosso instrumento de avaliação, ok? Eu espero ter contribuído, então ter tirado algumas dúvidas e ter contribuído para que a CPA possa montar o instrumento de avaliação com bastante autonomia. De qualquer forma, em caso de dúvida, a gente está à disposição, né? Basta abrir uma ordem lá de serviço para o NTI, que a gente verifica o que pode ser feito, mas o sistema, então, ele já tem as ferramentas que possibilitam a CPA a criar o seu instrumento de avaliação. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, né, por ter assistido até agora o vídeo. Vou deixar aqui o e-mail do NTI, do desenvolvimento do NTI, para questões, para dúvidas, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.